Bíblia Dominical. Vou pedir para o pessoal que está no corredor, atrás, se aquietar aí, tomar o seu lugar. Vamos passar a palavra agora ao pastor Raul, seminarista, está quase lá, né? Que vai trazer o estudo dessa manhã. Deus abençoe, pastor. Bom dia, meus irmãos. Aí, funcionou agora. Obrigado, gente. Um privilégio, mais uma vez, ministrar. Esperar só o. Um privilégio, mais uma vez. Deu certo? Agora foi. Ministrar mais uma aula aqui na Escola Bíblica, nessas duas aulas especiais que a gente está tendo durante esse mês de julho. Hoje é a última aula que nós teremos. Continuando o nosso tema aí, o drama das Escrituras. Antes, só uma perguntinha, até que horário que eu tenho mesmo? Que acaba? 11h30. Tá bom. Então vamos para esse nosso tempo. Nesse primeiro momento, você vai poder acompanhar aqui comigo, a gente vai revisar brevemente o que a gente viu na aula 1 do domingo passado. Lembrando que nós estamos usando este livro aqui como a base para as nossas aulas. Ele trocou de capa, essa aqui é uma capa mais antiga, mas é o livro básico aqui para as nossas aulas. Na primeira aula, se você se lembra, nós vimos sobre a ideia de grandes histórias que ordenam a nossa vida, histórias maiores da qual nós fazemos parte. E vimos que para nós que seguimos a Jesus, que somos cristãos, a fonte dessa história que ordena a nossa vida é a Escritura, é a Bíblia, é a Palavra de Deus. E que por isso, num terceiro momento, nós precisamos ler a Bíblia de uma forma correta. Porque se nós não entendemos a grande história do cristão, de Deus, do mundo, que é a verdadeira história, nós não conseguiremos viver da maneira como devemos viver. E é por isso que precisamos ter uma leitura, então, correta da Escritura, que é, então, lê-la como uma grande história coerente. É aquilo que a gente chamou lá, uma definição bem simples da teologia bíblica, como o exercício de ler toda a Bíblia como uma grande história coerente. E aí a gente, então, aplicou aquela ideia, se você estava aqui, do drama, das grandes partes que vão compor todo o enredo dessa grande história da Bíblia. Isso aqui foi o que a gente viu na nossa aula do domingo passado. Relembrando, então, essas partes do drama bíblico, que é dividido em 6 atos, ou 6 partes, ou 6 capítulos, como você quiser chamar. No primeiro ato, nós vimos que Deus estabelece o seu reino, que é a criação. Na segunda parte, a ideia da rebelião nesse reino, a queda humana. Num terceiro momento, vimos a escolha de Israel, onde se inicia a redenção, onde Deus vai trazer transformação e mudança para esse conflito central. Na quarta parte, o ato 4, nós vimos que na vinda do rei em Jesus, essa transformação ela é realizada de uma forma plena. No ato 5, nós vimos então o início da nossa parte nisso, que é a de anunciar sobre a grande história de Jesus e, por fim, a esperança da volta do rei. E o nosso desafio de hoje, então, é passar com mais detalhes por cada uma dessas partes, para nós termos uma grande noção do enredo, do drama, da história bíblica e como isso deve orientar a nossa forma de nos aproximarmos da Escritura. Então vamos lá, no ato 1, primeira parte, onde Deus estabelece o seu reino. Ali nós vamos ter, então, as informações fundamentais. Se você se lembra, eu disse que na primeira parte, o ato 1, ele vai trazer, o texto sempre traz para a gente
as informações básicas que nós precisamos para entender toda a grande história. Ele vai trazer as bases para nós. E essas informações fundamentais ou básicas para nós dizem respeito a 3 elementos muito importantes, que são personagens, ambiente onde a história se passa e a situação básica, inicial da história. Então vamos passando aí um por um. Quando você quiser também fazer alguma interrupção, algum comentário, uma pergunta também, fique à vontade, é só levantar a mão, o microfone vai até você para a gente ter esse momento de interação também. Bom, personagens. Logo nas primeiras páginas nós vemos 2 personagens principais que vão estar desde o início, no meio e até o fim ali do enredo bíblico, que é o seguinte: Deus e o homem. Deus é apresentado como o Criador, ele é o Rei, ele é o governante supremo, o Rei sobre todo o ambiente, sobre todo o mundo que ele criou, sobre todo o universo, porque tudo veio dele. E o segundo personagem é o ser humano. O homem, ele é criado por esse Deus, ele é uma criatura do Criador. E ele, é muito interessante que o texto nos diz que Deus fala que o homem, a humanidade, homem e mulher, são imagem e semelhança suas. Isso traz uma ideia para a gente, essa ideia de ser imagem e semelhança, de ser um cooperador desse rei, um servo desse rei, que cuida das coisas desse rei. No mundo antigo, os grandes reis da época, eles construíam coisas que chamavam imagens, estátuas deles, e eles colocavam elas espalhadas pelo seu reino para mostrar que eles eram os governantes daquele território. E o texto bíblico traz para a gente então que o ser humano é essa imagem viva, não uma mera estátua, mas uma imagem viva desse Deus que mostra o governo desse Deus sobre o mundo. Daí essa ideia de um cooperador, alguém que está servindo esse Deus no palco que Deus deu para o ser humano. Então, por isso a gente coloca que imagem e semelhança tem a ver com a vocação humana. Isso é muito importante. Temos então a presença de Deus e a vocação humana. E qual é a nossa vocação como seres humanos? É de ser imagem e semelhança de Deus. E isso quer dizer que nós servimos a Deus espelhando a glória de Deus, mostrando que Ele é o governador supremo sobre tudo. Essa é a primeira parte. Então nós vamos para o ambiente. Vimos os personagens, mas onde esses personagens estão vivendo, interagindo e as coisas estão acontecendo? Em um mundo bom. O texto bíblico lá em Gênesis vai dizer para a gente que Deus criou o mundo e a cada momento que novas coisas iam sendo criadas, Deus via que era bom. Deus é bom e Ele cria coisas boas. Então é um mundo bom. É o espaço que Deus deu à humanidade. Se você se lembra, estava aqui no sermão que eu preguei pela manhã no domingo passado, eu falei sobre essa ideia entre céus e terra como as 2 dimensões da existência. Os céus é uma forma de expressar o lugar de Deus, o lugar onde Deus, a partir do qual Deus governa, essa dimensão. É legal pensar como uma dimensão. E a terra é essa dimensão, o espaço que Deus deu aos homens. Só que essas 2 dimensões elas não são separadas totalmente. Elas estão em uma constante interação, onde Deus entra nos nossos espaços, no espaço dos homens, para se relacionar com o ser humano. Daí aquela ideia de que Deus andava pelo jardim e conversava com o homem na viração do dia, lá em Gênesis. Então temos um ambiente que é um mundo bom, a criação de Deus. E temos uma situação básica, que é a seguinte: nós temos Deus
o homem e a criação boa. E isso é igual a harmonia, comunhão, ordem e paz. Então, em Gênesis 1 e 2, nós temos um cenário de harmonia e comunhão, de coisas no lugar, de coisas ordenadas, de coisas certas no lugar certo, com as coisas fluindo bem e trazendo então um cenário de paz. Então, ordem e harmonia em 3 níveis. Primeiro, entre Deus e os homens, entre a própria humanidade. É dito lá que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles tinham uma relação de paz e de harmonia entre o próprio ser humano com outro ser humano. E, então, entre a humanidade e a criação. Havia paz no trabalho do homem na criação. Ele vivia em tranquilidade, o seu trabalho era tranquilo, a terra era boa, tudo era em ordem e em paz. Alguma pergunta, alguma participação que vocês querem fazer até aqui? Está tudo claro? Então, podemos seguir. Eu queria pedir só um copo d'água, por favor. Se alguém puder pegar. Nós vamos então para uma segunda parte, que é o ato 2, que é a rebelião no reino. Primeiro cenário de paz, harmonia, ordem, tranquilidade. E nesse segundo momento nós vemos uma rebelião, a quebra desse cenário. Ocorre uma desordem no mundo bom de Deus. As relações de ordem e harmonia que nós vimos, elas são desfeitas naqueles 3 níveis. Onde antes havia harmonia, ordem e paz. Obrigado, minha irmã. Onde antes havia ordem, harmonia e paz, entre todos aqueles 3 níveis que eu mencionei, vai haver agora inimizade e desordem entre Deus e a humanidade. O homem, ele peca, ele se afasta de Deus, ele quer assumir essa autonomia de viver independentemente do seu Criador. Ele se afasta então dele. Há essa ideia de uma inimizade, o homem se envergonha de Deus. E Deus pronuncia algumas maldições sobre o homem, sobre a mulher, também sobre Satanás, que é um outro personagem aí que valeria a pena a gente mencionar, que entra ali na história a partir de Gênesis 3. Nós vemos essa quebra de harmonia, então, na própria relação humana entre o homem e a mulher. É dito lá que a relação entre os dois vai ficar estremecida, vai ficar desordenada, fora do lugar, fora do jeito que as coisas deveriam ser. E, em terceiro lugar, nós vemos uma desordem entre a humanidade e o próprio mundo de Deus, a própria criação. A terra produzirá espinhos, cardos, abrolhos, ervas daninhas que vão dificultar o trabalho do homem na terra. Onde antes havia harmonia, agora há quebra, há desordem, as coisas estão fora do lugar. Essa é a grande ideia aqui do ato 2. E nós vemos então um crescimento do que eu coloco aqui do reino do pecado. É uma linguagem de Paulo em Romanos, da ideia de que o pecado, ele tem um poder, ele tem um reino, ele tem uma força que vai atuando sobre o ser humano. E nós vemos isso crescendo e indo cada vez pior e mais fundo nos primeiros capítulos da Bíblia. Nós vemos ali Adão, que pecou e estabeleceu esse conflito inicial no reino de Deus. E aí a gente vai para um filho dele, que é Caim, que assassina o seu irmão. A coisa vai piorando. A gente vai então para o tempo de Noé ali, a partir de Gênesis 6, e a gente vê que Deus fala lá que o ser humano ele está num estado de maldade muito complicado, muito ruim. Os homens são maus, eles estão num caminho ruim. E que Deus enviaria então um dilúvio para, a partir de Noé,
ele iniciar novamente, recriar um novo tempo, mostrando o seu juízo sobre o pecado, a sua condenação sobre o mal. Então, essa geração daquela época se aprofundando no pecado. E nós vamos então, após o relato ali sobre Noé e aquele pessoal ali daquele tempo, a Torre de Babel. A Torre de Babel mostra mais uma vez o poder do pecado sobre o homem se rebelando contra Deus, num desejo de autonomia. A ideia de que não são os homens que vão até Deus, é Deus que vai até os homens, mas esses caras, eles querem inverter essa ideia de eles conseguirem acessar a dimensão dos céus, o lugar de Deus, invertendo a ordem das coisas, mostrando orgulho, arrogância e desejo de estar à parte da ordem de Deus para a humanidade. Então, nós vemos esse pecado cada vez aumentando, a maldade aumentando nessas primeiras páginas do relato bíblico. Então, nós vamos para o ato 3. E essa é uma parte muito importante, a terceira parte dessa nossa forma aqui de abordar a Escritura, que é quando o rei, Deus, escolhe Israel. E aí o subtítulo aqui é que é onde a redenção é iniciada. Leia a redenção aqui comigo como uma ideia de Deus consertando aquelas coisas que nós vimos que foram desfeitas no ato 2. Deus está trazendo ordem para as coisas. Deus está resgatando e transformando as coisas para trazer um estado de harmonia novamente, de ordem, de paz entre Ele e o ser humano, entre os próprios seres humanos e entre a humanidade e o mundo, a humanidade e a criação e a forma com que a gente interage e vive na criação de Deus. O primeiro ponto que a gente tem que mencionar aqui é a ideia de que nós notamos a presença de conflito e graça no ato 3. Uma coisa que eu disse também na aula passada é que, nesse ponto, nós vemos que aquele problema inicial ali da queda e do pecado, ele vai se aprofundando cada vez mais. Essa relação entre o homem e Deus, ela vai ficando cada vez mais em choque. Mas, ao mesmo tempo em que essas coisas acontecem, o poder de Deus trazendo salvação, trazendo ordem, consertando essas coisas, ele vai sendo visto também. Então nós temos essa via de mão dupla, em que o homem vai se afastando de Deus, mas que Deus vai trazendo transformação para a situação. E isso começa de uma forma muito visível no relato bíblico, de uma forma maior e mais expandida, a partir de Gênesis 12, e vai até Malaquias capítulo 4, o último capítulo ali do Antigo Testamento. Ou seja, o que a gente chama aqui de ato 3, ele ocupa a maior parte da Bíblia. A maior parte do texto bíblico se ocupa em nos mostrar essa terceira parte aqui. E nós vemos aqui um personagem muito importante para a gente pensar e investigar um pouquinho, que é Abraão. E também os descendentes dele, o povo de Israel. Eles são os personagens, além de Deus, é claro, centrais nessa história, nesse momento aqui. E o texto de Gênesis 12 adiante, mas especialmente o capítulo 12, é muito importante para a gente pensar. A gente lembra que Deus ele escolhe e ele chama Abraão. Ele escolhe aquele homem, ele chama aquele homem para que ele ande com Deus e para que Deus faça alguma coisa por meio dele. A gente vai ver um pouquinho disso. Mas eu quero que você perceba que existe um contraste muito grande entre Gênesis capítulo 3 até o capítulo 11 e Gênesis 12, versos 1 ao verso 3. Gênesis 3 a 11, nós vemos um quadro de maldição, de desordem, né, na criação.
existe maldição, existe um aumento do pecado, como eu mencionei. Só que em Gênesis 12, 1 a 3, existe a inversão completa dessas coisas, pois nós vemos que Deus está trazendo a bênção, o contrário da maldição. Ou seja, Deus está consertando todas as coisas por meio de Abraão. Ele está começando, melhor dizendo, a consertar as coisas por meio de Abraão. E aqui eu coloco um pouquinho do texto bíblico para a gente perceber essa ideia da linguagem da bênção aqui e como ela é importante para a gente entender o restante da história bíblica. O texto diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Deus promete para que daria a Abraão, faria a partir de Abraão um grande povo, a partir daquele homem. E o abençoarei. Olha a linguagem da bênção aqui. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. De novo. Abençoarei. Mais uma vez, bênção aqui. Abençoarei aqueles que o abençoarem. Mais uma vez a linguagem da bênção. E amaldiçoarei, aqui a maldição, aquele que o amaldiçoar. E, por fim, esse trecho que é tão importante para o resto da Escritura, que é: em você serão benditas ou abençoadas, linguagem da bênção mais uma vez, todas as famílias da terra. Você percebe que em 3 versículos a linguagem da bênção é tão presente? Ou seja, a partir de Abraão, Deus vai trazer a bênção onde havia maldição. Ou seja, Deus está agindo a partir de Abraão para anular o efeito do juízo sobre a criação. E aí uma citação de um comentarista muito bom de Gênesis, onde ele vai dizer o seguinte: o advento, ou seja, a vinda, a chegada de Abraão aqui no enredo bíblico, é visto como uma resposta aos problemas levantados em Gênesis 1 a 11. Por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. No capítulo anterior, que é da Torre de Babel, em Gênesis 11, nós vemos o povo sendo espalhado, várias línguas, várias nações. E a promessa em Abraão é de que Deus vai reuni-las novamente, esse povo antes espalhado, num só povo. Todas essas famílias, povos e línguas da terra serão de alguma forma abençoados a partir desse homem chamado Abraão. E Deus então continua esse processo, esse plano. Tem muita coisa para a gente falar, a gente tem que ser mais resumido aqui, mas isso aqui daria para a gente ficar falando um ano inteiro, várias aulas, é muita coisa mesmo, é muito bom. Mas Deus vai formando a família de Abraão, ou seja, ele tem Isaac gera Jacó, que depois tem o seu nome mudado para Israel, e Jacó ele vai então gerar 12 filhos, que vão ser os pais, os originadores do povo de Israel. A partir dele, desses homens, desses 12 homens, o povo de Israel surgirá. E nós vamos então para o livro, ou para a história do Êxodo. Lá, os israelitas, eles são escravizados no Egito. Esse povo, a família de Abraão, fica escrava no Egito, uma nação contrária ao Senhor, com falsos deuses, com um falso rei. E Deus os liberta poderosamente. Ele livra aquele povo da escravidão, ele abre o mar, ele guia aquele povo, ele julga os egípcios, ele julga os deuses falsos do Egito e cuida e liberta do seu povo Israel. E um texto, uma parte de Êxodo muito importante para a gente entender, vai do capítulo 19 até o capítulo 24, que é onde Deus estabelece uma relação de aliança com Israel. Aí eu projeto mais uma vez o texto para a gente, onde diz, do verso 4 até a primeira parte do verso 6 de Êxodo 19. Diz o seguinte: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia
e os trouxe para perto de mim. Deus está trazendo aquele povo para perto dele, para uma relação próxima, de intimidade, de proximidade com ele mesmo. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, Deus vai fazer uma aliança com aquele povo que tem mandamentos, ordens de Deus para a vida daquele povo, e esse povo deve então guardar isso. A consequência de eles fazerem isso é que eles vão ser o quê? Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, um povo especial dentre todas as demais nações, porque toda a terra é minha. E aí último pedacinho muito importante. E vocês, falando para Israel, serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, tem um mundo inteiro com povo de tudo quanto é língua, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é etnia. E a partir de Israel, Deus quer trazer bênção para aquelas outras nações. Ou seja, Israel serve como um sacerdote, um mediador daquele Deus criador para os outros povos. Lá em Deuteronômio 4, num outro momento, é dito que Israel deve viver de uma forma tão bonita em obediência a Deus, uma lei que é melhor do que todas as outras, que a vida desse povo deve brilhar e as outras nações, se eles fizerem isso, vão olhar e falar: esse povo é diferente. E eles vão ser atraídos, então, para participarem da vida daquele povo com Deus único e verdadeiro. Então, Israel será o cumprimento da promessa de abençoar as nações, aquilo que Deus havia falado que a partir de Abraão faria, lá de Gênesis 12:3. Israel, então, deve ser o povo vitrine, um referencial ao mundo de como estar em aliança com Deus muda um povo. Os outros devem, como se entrassem numa loja ali, de fora da loja, na verdade, vendo aquela maravilha ali na vitrine, eles devem falar: eu quero aquilo ali. Eu quero ser como aquele povo ali, viver em um relacionamento com aquele Deus, porque ele é melhor, ele é diferente, ele é único. Esses outros deuses, essa outra vida é falsa. Então, à luz disso, nós podemos resumir e dizer que o restante do Antigo Testamento, ele mostra o quão fiel ou infiel Israel foi a esse chamado. Todo o restante vai mostrar para a gente, será que Israel foi fiel ou Israel foi infiel à sua vocação de ser imagem de Deus, de mostrar a glória de Deus para o mundo? E aqui a gente fala um pouquinho sobre o papel da lei nessa relação de aliança de Deus com Israel. A lei, a Torá, que a gente chama, ela é a instrução do Senhor para Israel. Deus está instruindo aquele povo sobre uma vida que vale a pena ser vivida. O que é verdadeiramente viver uma vida boa é seguir a lei do Senhor. Ela deve moldar todos os aspectos da vida daquele povo sob o governo de Deus. Ela vai instruí-los sobre o que significa servir ao Senhor no mundo. Então, a gente pode dizer que somente à medida que a lei de Deus moldar toda a vida de Israel, eles vão cumprir o seu chamado de ser bênção para as nações. A lei vai modelar a vida daquele povo, vai esculpir a vida daquele povo para que eles cumpram o seu chamado. Desde o início, Deus não chama pessoas para elas permanecerem como estão. Deus, ele vai esculpindo, ele vai moldando, ele vai talhando um novo caráter sobre as pessoas com qual ele se relaciona. E naquele momento histórico, a lei, a gente chama a lei de Moisés, teria esse papel e essa função sobre a vida de Israel. E aí a gente pode pensar no seguinte esquema para entender o papel da lei nessa ideia da aliança, do relacionamento de Deus com Israel. Que é o seguinte:
Deus é o rei. Ele governa, ele que manda, ele que dá as ordens. E nós temos Israel, o povo que é o servo, é o súdito, aquele que está debaixo do comando desse Deus nessa relação de aliança. E quando alguém entra em aliança com o outro, existem dois caminhos na relação. A primeira é da infidelidade e o segundo é da fidelidade, da desobediência ou da obediência a esse rei. Caso Israel escolha o caminho da infidelidade, da desobediência, eles vão colher morte, destruição e maldição. O livro de Deuteronômio, especialmente os capítulos 27 a 32, mostram isso de uma forma muito clara. Levítico 26 também mostra isso de uma forma muito clara. Se Israel for pelo caminho da infidelidade a Deus, morte, destruição, maldição virão sobre eles. E eles não vão conseguir cumprir a sua vocação. Caso Israel seja fiel, eles vão colher vida, prosperidade e bênção na terra que Deus daria para eles, Canaã. E a partir dali, eles poderiam viver essa vida que espelha a glória de Deus e atrairiam as nações para uma relação com o Deus verdadeiro. Vamos permanecer aqui um pouquinho. Só que é muito interessante a gente perceber, quando a gente lê, por exemplo, Deuteronômio, que é um dos livros que eu acho mais incríveis, mais fantásticos assim no texto bíblico, que ele mostra pra gente que desde lá, Deus fala por meio de Moisés que Israel não ia conseguir. Eles tinham o que ele chama de um coração duro, um coração que não é sensível a Deus. Ou seja, o próprio Israel, que foi o povo que Deus escolheu, tinha um coração como os outros povos, um coração duro, um coração infiel a Deus. É lógico que houveram momentos na nação em que eles foram de fato servos de Deus, verdadeiros servos de Deus. Só que na maioria do momento da história foi um povo com coração duro, idólatra, imoral, que se afastou de Deus, que não cumpriu a sua vocação. E desde lá é dito, olha, vocês não vão conseguir. Mas, no futuro, você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 30, nos primeiros versos, no futuro, Deus falando, eu darei a vocês um coração de carne, coração que é sensível, eu vou transformar a situação de vocês. Deus já sabia, olha, vocês não vão conseguir cumprir essa vocação, mas no futuro vai haver uma transformação. E a gente vai ver um pouco disso. E a gente segue a história, então, em alguns períodos aí que eu marquei, como o período dos juízes, o período da monarquia, que a gente vê ali dos livros de Samuel, nos 2 livros dos reis, um pouquinho no livro das crônicas também. E é o período em que os profetas profetizaram também, o período da monarquia. O período dos juízes, aquela loucura. Todo mundo fazia o que parecia bem e reto aos seus próprios olhos, mostrando a ideia de que o povo precisava de um rei que fosse fiel a Deus e que ensinasse a lei de Deus, que pastoreasse, o rei pastor, sobre aquele povo, ensinando o povo a guardar a aliança. E a gente vai então para o período da monarquia. Saul, um cara que se afastou de Deus, que não serviu nesse papel. Deus então levanta Davi. Davi, sim, é um cara diferente, em certo nível, porque ele também teve vários problemas morais ao longo da sua história. Mas Davi, ele é um personagem muito importante. E aí eu levo você para pensar comigo lá em 2 Samuel capítulo 7. Ali, Davi, ele está descansando das guerras, e aí, num tempo bom, e aí ele então fala, eu vou construir uma casa para Deus, um templo, para que a gente possa adorá-lo,
para que a Arca da Aliança, que era o lugar, o objeto que representava a presença de Deus com Israel, estivesse. Só que Deus fala: não, você não vai construir uma casa para mim. Eu vou construir uma casa para você. E a casa aqui tem um sentido de uma família, uma descendência, uma dinastia de reis que cuidaria e deveria pastorear o povo de Israel. E ele promete que a família de Davi, um descendente de Davi, reinaria consequentemente, eternamente, sobre o povo de Deus. E Davi reina ali, ele é o melhor rei que Israel teve. Depois dele, Salomão, que também no início foi um bom rei, mas depois se perdeu nas suas idolatrias, nas suas imoralidades também, já mostrando que precisa de um rei diferente do que somente aqueles homens. Então vamos para o próximo rei, que é Roboão, filho de Salomão, um cara totalmente estúpido, sem sabedoria nenhuma para governar. As suas ações são tão ruins que ele divide o reino, Israel ao norte, Judá ao sul. A família do povo de Deus foi dividida, as coisas estão indo mal de novo. E aí a gente vai vendo rei após rei, tanto no norte quanto no sul, um pior que o outro. Um pior que o outro. No norte a gente destaca Acaz, que foi um rei, Acabe, perdão, que foi um rei horrível, que levou o povo à idolatria, à maldade. No sul a gente destaca como talvez o pior, Manassés, também um rei muito ruim, mas que se arrependeu no final, o Crônicas nos mostra isso. Apesar disso, em Judá, algum rei ou outro se destacava como um rei que era fiel a Deus em alguns momentos. A gente pode lembrar de Josias, de Ezequias, de Uzias e alguns outros reis que lideraram o povo de Deus de uma forma boa. Só que isso não durava muito. Eles morriam e logo vinha um outro rei mau e desviava o povo novamente, idolatria, imoralidade, infidelidade àquela aliança, àquela relação com Deus. E a consequência disso foi exílio. Era uma das maldições da aliança lá de Levítico e de Deuteronômio. O ponto alto da maldição: se Israel fosse infiel, Deus os retiraria da terra prometida, de Canaã, e os levaria para longe. E o povo do norte foi levado para a Síria, o povo do sul foi levado para Babilônia. O povo foi exilado. Eles estão longe da terra que Deus havia dado para eles viverem. Aqui a gente poderia gastar muito tempo também falando sobre isso, sobre as implicações disso, sobre o período ali entre o que a gente chama, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, é muito importante também, mas por questão de tempo, do nosso tempo aqui, a gente vai avançar então para o ato 4, onde a gente vai ver Jesus e como que ele se relaciona com tudo isso que eu contei aqui para vocês. Mas até aqui, alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Então vamos seguir. No ato 4, nós vemos a vinda do rei. Ato 1, a criação, o estabelecimento do reino. Ato 2, a rebelião no reino. Ato 3, papel de Israel nesse conserto, Deus consertando o mundo. E agora, o Deus consertando de uma forma plena, direta, de uma forma maravilhosa, através dele mesmo encarnado em Cristo Jesus, onde nós vemos a redenção, essa transformação sendo realizada. Como eu mencionei no domingo passado, Jesus ele é o clímax. Jesus é o clímax, ou seja, é o ponto alto da história que veio. Tudo isso que veio sendo construído acha o seu ponto alto, a sua parte mais importante, lá no topo, em Jesus. Ele é o ponto alto da grande história da Bíblia. Então, a gente pode dizer que o Antigo Testamento narra como Deus começou a sua obra de redenção com Israel,
prometendo restaurar toda a criação. Guarda isso. Deus prometeu restaurar toda a criação. Em Jesus, essa promessa se cumpre plenamente com a chegada do reino de Deus. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história de Jesus. No início do seu ministério, Jesus ele já é apresentado como anunciando: se arrependam e creiam no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus era essa promessa nos profetas, você pode encontrar essa expressão, especialmente em Isaías, de que no futuro Deus agiria para restaurar as coisas, a chegada do seu reino, no tempo e no espaço, para o povo. E Jesus está dizendo: essa promessa dos profetas está na frente de vocês, na minha pessoa. Então, no seu ministério, nós vemos um anúncio do reino. Jesus, ele prega o reino de Deus. Ele mostra o reino de Deus com seus milagres, com seus sinais. A presença do reino de Deus está invadindo a nossa vida. O espaço dos homens está sendo invadido pelo espaço de Deus. Os céus estão invadindo o espaço da terra. Jesus está trazendo essa presença renovadora e recriadora do reino de Deus. E ele faz isso ao longo dos seus 3 anos do ministério público. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente pode pensar no batismo de Jesus. Jesus ele é batizado e quando ele sai ali da água, o Espírito desce sobre ele e uma voz do céu surge e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa linguagem do filho amado nos lembra muito a linguagem da relação do rei de Israel com Deus. No Salmo 2 é dito que o rei é o filho de Deus. Em 2 Samuel 7, Deus diz: o rei vai ser meu filho e eu vou ser o pai dele. Ou seja, Deus está dizendo: esse aqui que acabou de ser batizado, ele é o rei prometido. Ele é aquele rei, filho de Davi, meu filho, que veio para reinar e para trazer o meu reino. E o Espírito desce e confirma que de fato Jesus é o Cristo, o Messias prometido. Tanto é que lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga, ele abre o rolo de Isaías, que para a gente hoje é Isaías 61, e ele diz para aquele pessoal: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma promessa de que o reino de Deus iria chegar. E Jesus está dizendo: eu estou aqui trazendo justamente isso. E o Espírito Santo, essa unção dele como o verdadeiro rei que veio trazer o reino. Nós vamos então para a morte de Jesus. Acho que um texto muito importante, que às vezes a gente não presta muita atenção sobre o que significou a morte de Jesus, é Lucas capítulo 22, verso 20, na ceia. Jesus está ali na ceia com seus discípulos e ele parte o pão, come com eles, então ele pega o cálice, o vinho, e ele diz o quê? Este é o cálice, o meu sangue, da nova aliança. A nova aliança era também uma promessa dos profetas. A gente vê isso nos textos de Jeremias 31, de uma forma um pouquinho diferente, mas também lá em Ezequiel 36 e 37, em Isaías, especialmente Isaías 40 até Isaías 55 ou 66, a gente vê essa ideia de uma nova aliança. Aquela aliança antiga lá do Sinai, a aliança mosaica, ela seria renovada com novas bases, de um novo jeito, de uma forma que iria transformar a vida do povo de Deus. E a morte de Jesus, ele está dizendo: eu sou um sacrifício
da aliança. Qual aliança? Da nova aliança. No mundo antigo, as alianças elas eram estabelecidas por meio de sacrifícios. E é interessante a gente perceber, por exemplo, que em Êxodo capítulo 24, quando há a confirmação da aliança de Deus com Israel, é feita um sacrifício em que o sangue daquele animal é colocado ali, tanto sobre Israel, quanto sobre o altar que representava a presença de Deus. E lá é usada a expressão, este é o sacrifício da aliança. E Jesus está dizendo, eu sou o sacrifício da nova aliança. Eu estou trazendo, através da minha morte, um novo tempo, um novo mundo, uma nova relação entre Deus e o ser humano. E na sua cruz, Deus, ele julga o pecado e julga o mal. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 3, que Deus condenou o pecado na carne de Jesus. Deus condenou o pecado na cruz. Jesus triunfa sobre o pecado e sobre o mal na sua morte. E nós vamos então para a ressurreição, onde nós vemos o início de uma nova criação. Jesus, ele ressuscita e ele tem um corpo agora que a gente chama de um corpo glorificado, um corpo diferente. A gente não sabe mais ou menos imaginar, mas era algo diferente. Ele conseguia atravessar paredes, aparecer do nada. Era um corpo de glória, um corpo diferente. E um corpo diferente em glória, existindo ao mesmo tempo com corpos de mortais, de pessoas ainda não ressurretas. Ou seja, esse novo jeito de existência, essa nova criação, esse novo mundo que Deus havia prometido, estava ali presente em Jesus. E ele estava trazendo esse novo mundo para a humanidade. E nós fomos alcançados por esse reino, porque em Cristo, todos aqueles 3 pontos da relação entre Deus e o homem, entre nós mesmos e entre nós e a criação, é consertado. A partir de Jesus, eu tenho uma nova relação com Deus. Eu tenho justiça, eu tenho paz na minha relação com Deus, eu tenho perdão dos pecados. Em Jesus, ele vai me transformar para que eu tenha uma relação de harmonia e paz com outras pessoas, especialmente com os meus irmãos, com essas pessoas aqui que também o seguem. E Jesus também vai reorientar a nossa vida e o nosso coração com a forma pela qual nós nos relacionamos com o mundo, com a vida, com o trabalho, com a política, com a arte, com todos os aspectos da vida. Jesus vai nos ensinar, vai nos instruir sobre como viver a vida. Todos esses 3 aspectos, eles são reorientados, eles são reordenados, eles são consertados a partir de Jesus. Então nós partimos rapidamente para os 2 últimos atos, para nós falarmos brevemente aqui, que é o ato 5, onde nós participamos de uma forma muito importante. É o nosso lugar na história bíblica, que é o de propagar a notícia do rei, a boa nova do rei. Essa é a missão da igreja. Jesus, ele chamou os seus discípulos e deu a eles a missão de anunciar as boas novas do reino, de que Jesus era o verdadeiro Senhor, de que ele era o verdadeiro Salvador e que fora dele a existência humana é vazia. É ele que traz conserto para a nossa história. E é por meio da proclamação de que os outros podem participar desse reino. Nós proclamamos, as pessoas são transformadas pelo Espírito de Deus e elas recebem uma nova vida, uma transformação, na qual elas agora participam dessa nova família, dessa nova relação com Deus também. E o livro de Atos é um grande exemplo disso. Aquele povo agora é testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, sobre todo o mundo conhecido,
O papel dos discípulos é trazer o reino de Deus através do anúncio de que Jesus é o único e verdadeiro Senhor e que as pessoas devem se render a Ele. Então, o nosso papel nisso é a ideia de que o modo de vivermos como cidadãos, consumidores, estudantes, maridos, esposas, pais, mães e amigos, a nossa vida comum testemunha acerca do poder restaurador de Deus. E o nosso papel, então, nessa história é duplo, que estão ligados de uma forma muito importante. Nós encarnamos a vida do reino, nós vivemos a vida do reino, nós devemos arrancar o que é velho, colocar o que é novo, vivendo como Cristo viveu, com a vida dele sendo produzida em nós, encarnando a vida de Jesus, a vida do reino. E proclamamos essa vida do reino. Nós vivemos e anunciamos, nós encarnamos e proclamamos o reino de Jesus para aqueles que não o conhecem, para que eles passem a conhecer e a participar desse novo modo de vida que Jesus traz. E por fim, no ato 6, nós vemos a volta do rei, a última parte dessa grande história, onde nós vemos toda essa redenção, essa ação de Deus trazendo ordem para o mundo, ela é concluída. Essa restauração, ela é completa no retorno de Cristo. Ele voltou aos céus, mas ele disse que voltaria. Até que, e esse período de intervalo é o período do governo dele, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E é o tempo em que a humanidade tem para se render a ele e participar dessa vida no reino. E quando Jesus retornar, ele vai trazer, finalmente, de uma forma plena e completa, novos céus e nova terra, ou seja, uma nova criação. Aquelas duas dimensões agora renovadas e unidas, um mundo transformado e renovado, tudo sendo consertado e ordenado por Deus. Pedro fala que nós esperamos, lá em 1 Pedro capítulo 3, se eu não me engano, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. E João, em Apocalipse, ele vê, lá no finalzinho, uma nova Jerusalém, um novo mundo, que desce do céu, dessa dimensão do céu, e vem para a terra. Deus vem habitar com os homens. Deus vem habitar com os homens, nesse novo mundo recriado. E nós temos, então, a nossa ressurreição. Nós não vamos ser almas nos céus para sempre. Esse é o intervalo. Deus prometeu que iria nos ressuscitar, que Ele iria nos recriar com carne, com osso, mas com um corpo de glória, como o de Jesus. Um corpo sem pecado, um corpo transformado. Jesus é o primeiro que tem isso. Ele é a primícia, o primeiro fruto da nova criação. E nós seremos o restante na nossa ressurreição. Uma frase muito interessante, cadê ele? O pastor Neto, tá ali, ó. Até citou ele na pregação dele, o Carson, que é um professor de Novo Testamento muito conhecido. Ele está já quase com 80 anos e ele está sofrendo de mal de Parkinson. Então ele já parou as suas atividades, ele está bem debilitado. E ele falou uma frase muito interessante. Não há nada que uma boa ressurreição não resolva. Não há nada que uma boa ressurreição não resolva. Por fim, então, a gente encerra a nossa aula com a seguinte frase. O propósito da história bíblica é uma criação renovada. A história bíblica não é só uma história da minha religião com Deus. É uma história de transformação na criação, no mundo, nos homens e no ambiente, na criação.
propósito da história bíblica é uma criação renovada, ou seja, curada, redimida e restaurada. Ainda haveria muitas coisas que nós poderíamos dizer. Eu acho que a melhor dica que eu posso dar para vocês é, de fato, a leitura desse livro. Acho que quem puder vai ser muito beneficiado e você vai poder ver tudo isso que a gente falou aqui nessas duas aulas de uma forma mais aprofundada, mais detalhada e mais rica do que é possível abordar por aqui. É isso, então vamos orar e aí eu passo a palavra que vai ter um sorteio. É sorteio? Não, né? Como é que é? Vai ter a pergunta para ganhar o livro, inclusive, a nova edição. Quem quiser me dar, tô brincando, não precisa não. Então vamos orar. Senhor, é sempre um privilégio aprender mais sobre a Tua palavra e a partir disso Te conhecer mais. Obrigado por essas duas aulas que podemos ter e que a nossa vida seja impactada por essa história para que a gente viva como verdadeiros discípulos de Jesus. É o nosso pedido, o nosso desejo, no nome dele mesmo. Amém. Amém. Muito bom, obrigado, Raul. Muito obrigado por essas excelentes aulas. Então, como dito na semana passada, apenas quem estava aqui no domingo passado vai responder, tem o direito de responder a pergunta. Eu vou fazer a pergunta, quem souber vai vir aqui à frente. E aí, quem responder melhor a pergunta, o Raul vai dizer, respondeu melhor. Ixi, eu e que aí, vou escolher? Você, se for professor das duas aulas. Quem responder melhor vai ganhar, então, o livro O Drama das Escrituras, que foi o nosso livro base das nossas duas aulas. Então, a pergunta é, como a teologia bíblica influencia na nossa leitura bíblica? Quem sabe responder? Quem quer arriscar? E quem quer vir responder? Só a Débora que vai responder? A pergunta é, então venha. Quem sabe, quem estava aqui semana passada vai responder. Quem responder melhor? Como a teologia bíblica influencia na nossa leitura bíblica como um todo? Como a teologia bíblica influencia e nos ajuda na nossa leitura bíblica? Só os dois? Alguém mais? Por isso que o Raul está aqui para ser o... É mais fácil escolher com chapa única. Verdade. Os dois? Você quer deixar só a Débora? Então vem, Débora. Verdade. Podemos comprar outro livro por mão, então. Então vem cá, Débora, você vai responder, chapa única, então. E a gente vai... Toda essa plateia aqui, todos os irmãos vai dizer se você foi bem ou não e vai saber se vai merecer ou não. Pressão. Tá, tive pouco tempo para elaborar. Pode ser que fique um pouco prolixo, né, a resposta. Mas a teologia bíblica nos ensina a ler a Bíblia toda de uma forma coerente, coesa e enxergar o enredo maior das Escrituras e não histórias isoladas. E isso nos ajuda a não tirar textos fora de contexto, aplicar de forma errada, mas a enxergar Cristo em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Caramba! Pelo visto, ela já merece, então, né?